Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Hoje um pouquinho mais cedo, mas sempre ligado aqui nas principais notícias do estado. No segundo e último dia da Cúpula da Amazônia em Belém, autoridades definem compromissos, mas são criticados por especialistas do meio ambiente. Uma operação da Polícia Federal fecha garimpos ilegais e resgata trabalhadores em condições semelhantes à escravidão em Cumaru do Norte. É preso no Pará um homem suspeito de ser o mandante do assassinato da ex-companheira em Manaus. E mais de 120 artistas e coletivos de 9 países expõem em Belém, na Bienal das Amazônias. Agora, aqui no JL2. Mais de 100 objetivos foram definidos para serem implementados pelos 8 países participantes da Cúpula da Amazônia, mas ambientalistas fizeram críticas. Hoje foi o segundo dia do encontro em Belém. O segundo dia da Cúpula da Amazônia começou com a foto oficial das lideranças que participam do encontro em Belém. Em seguida, representantes dos países amazônicos se reuniram com chefes de Estado da Indonésia, República do Congo e República Democrática do Congo, países onde também há grandes extensões de florestas tropicais. A ideia é criar uma agenda em comum para discutir financiamentos e outras formas de apoio à preservação ambiental em encontros multilaterais, como a Conferência do Clima da ONU no fim do ano. Representantes da Noruega e da Alemanha, principais financiadores do Fundo Amazônia, também participaram das discussões. Ontem à noite foi divulgada a Declaração de Belém. A Carta de Intenções listou mais de 100 objetivos a serem implementados pelos 8 países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Eles se comprometeram a criar uma aliança de combate ao desmatamento, mas não foi definida uma meta em comum entre os países. Sobre mudanças climáticas, o grupo declarou que vai estabelecer um diálogo para definir como a Amazônia vai tratar o tema. O texto também fala em estimular os países desenvolvidos a cumprir a meta já anunciada de investir 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento nas adaptações às mudanças climáticas. Na carta, os países se comprometeram ainda a iniciar diálogos sobre sustentabilidade na mineração e hidrocarbonetos, mas não citaram explicitamente a exploração de petróleo na região, tema bastante discutido durante a cúpula e alvo de críticas do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Os países também fecharam acordo para ampliar a cooperação policial no combate às atividades ilícitas, entre elas a exploração ilegal de minérios. A Carta de Belém também fala em expansão da pesquisa científica na Amazônia, com a participação das populações tradicionais, e em dar garantias de proteção aos povos indígenas, aos habitantes e às organizações de defesa de direitos humanos. Houve bastante frustração. Essa cúpula ela começou com a promessa de ser a mais inclusiva de todas, com um evento belíssimo dos diálogos amazônicos, 3 dias, muita diversidade, muitas propostas, e nada disso foi refletido na declaração final. Representantes de organizações ambientais repercutiram a Declaração de Belém. Em geral, eles consideraram um avanço o fato de os países amazônicos terem se reunido, depois de 14 anos, para debater compromissos conjuntos. Mas criticaram duramente a falta de prazos e metas para frear os impactos das mudanças climáticas, como zerar o desmatamento ilegal até 2030 e reduzir o uso de combustíveis fósseis. Houve discussões prévias à cúpula dos diálogos amazônicos, em que foram elaborados vários relatórios, 6 relatórios, com contribuições da sociedade civil do que se esperava para a cúpula. Um ponto específico, por exemplo, que saiu dos relatórios foi o pedido de que fosse determinado uma meta de eliminação do desmatamento ilegal até 2025 e desmatamento legal até 2027, e isso acaba não sendo acolhido nessa carta. A carta podia ter talvez um compromisso mais objetivo dos países na questão do reconhecimento dos direitos territoriais dos povos indígenas e comunidades tradicionais, mas ao mesmo tempo ela traz de uma forma inédita a consideração da importância desses povos e comunidades tradicionais para a Amazônia e para esse esforço de combate às mudanças climáticas, como talvez nenhum outro documento internacional tenha reconhecido. Uma declaração como essa, se for para ficar só no papel, ela não adianta nada. E que seja muito mais do que uma carta de intenções, né?
que seja uma carta de ações. Hoje, em Roma, o Papa Francisco falou sobre a Cúpula da Amazônia e saudou líderes que participaram do evento em Belém. O pronunciamento aconteceu durante a primeira audiência geral na Sala Paulo VI, depois da pausa de verão. O Papa Francisco saudou os fiéis e peregrinos do mundo todo, de língua portuguesa. O Sumo Pontífice também se dirigiu aos participantes das discussões da Cúpula da Amazônia e reafirmou o compromisso com o progresso sustentável. Colgo l'occasione per inviare un saluto particolare ai presidenti dei paesi della regione amazzonica che in questi giorni sono riuniti a Belém do Pará in Brasile. Assicuro le mie preghiere per il buon esito del loro incontro, augurando che si rinnovi l'impegno di tutti per la cura del creato e lo sviluppo sostenibile. A luta contra a crise climática é uma das bandeiras do pontificado do Papa Francisco, que diversas vezes já manifestou preocupação com a floresta amazônica. O mundo com os olhos voltados para a floresta amazônica. Tem também toda a discussão em cima da COP, que está chegando, e daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse segundo e último dia das discussões da Cúpula da Amazônia aqui em Belém. E lembra que sua participação é sempre fundamental, muito importante para a gente. Está aí na sua tela, vá lá nas redes sociais, faça seu comentário e marque a hashtag você no JL2. A seguir, uma operação da Polícia Federal fecha garimpos ilegais e resgata trabalhadores em condições semelhantes à escravidão em Cumaru do Norte. Agora são 6 horas e 47 minutos. Aqui temos imagens ao vivo da BR-316, ali no comecinho de Ananindeua. Volto já. Mata-mata não se prevê. Mata-mata se joga. Em território inimigo, os paulistas ignoraram a pressão. Rafael Veiga! Gol! Do Palmeiras! E agora, os mineiros precisam mudar o rumo da história. Hoje, depois de Terra e Paixão, Palmeiras e Atlético Mineiro, na decisão das oitavas de final da Libertadores. Só um sobrevive. Só um continua em busca da glória eterna. O governo do Pará entregou a Avenida Ananim, um caminho mais rápido e seguro entre o conjunto Guajará, a Cidade Nova e a BR-316. Com 2 vias, abrigos nos pontos de ônibus e ciclovia, a Ananim já nasceu conectada ao futuro BRT metropolitano, a maior obra de mobilidade urbana do Pará. Tá bonito, moderno, grandioso, é um presentão mesmo pra gente. Avenida Ananim, mais mobilidade e integração em Ananindeua. Governo do Pará. Corra para aproveitar os preços mais baixos da história! Começou o aniversário do Grupo Mateus. Faz barulho aí, aniversário do Grupo Mateus. Ofertas pra fazer barulho. O mês inteiro de agosto com preços incríveis em todas as lojas do grupo. São milhares de produtos te esperando com preços... Aniversário do Grupo Mateus. Ofertas pra fazer barulho. Mas pra sua casa com mais economia, vem aproveitar. Da sala à cozinha é só entrar. Furadeira e parafusadeira Black & Decker de R$ 359,70 por R$ 275,30. Piso Lorenza HD de R$ 32,60 por R$ 28,90 metro quadrado. Bacia mais caixa acoplada Logasa Paraty de R$ 373,40 por R$ 295,80. Ofertas válidas de 10 a 13 de agosto ou enquanto durar o estoque. Líder Home Center. Ai, eu vou me casar e vai ser o casamento do ano. Do ano não, da década. Eu vou no casamento do Caio, mãe, porque eu tô decidida. Deus, pra que eu fui botar minhoca na sua cabeça? Você vai fazer o que lá, Aline? Eu vou olhar nos olhos dele mais uma vez e ver se ele vai ter coragem de fazer essa besteira. Agora já tá laçado, não tem mais volta, não. Será que não tem mesmo? Hoje, Terra e Paixão.
A gente está de volta com uma notícia, olha, que pode afetar o nosso bolso, pode gerar um impacto aí de 18%, que muita gente tinha esperança de ter se livrado. Dá uma olhada aqui no G1, Justiça nega a suspensão de aumento da conta de luz no Pará. E aí, né, tem um trecho aqui da decisão, escolher entre ligar a geladeira ou a TV é mero argumento sentimental, está aí na decisão do juiz. A Justiça Federal barrou a suspensão de aumento da tarifa de energia elétrica. A gente tem aqui a matéria, deu um pulo, deixa eu entrar aqui novamente nela. Vamos lá, para acessar. Esperando baixar aqui para que a gente possa ler e explicar tudo direitinho para você. Diz respeito àquela ação, né, do governo do Estado e também da Defensoria Pública do Estado para que aqui no Pará os consumidores não tivessem esse reajuste de 18%. Em julgamento foi definido aí que o argumento utilizado não foi suficiente para que os magistrados considerassem que valia a pena aceitar esse pedido. Vale lembrar que ainda não foi definido o reajuste de energia elétrica e essa decisão está valendo, ou seja, também cabe recurso e a gente vai esperar os próximos passos de toda essa situação. E olha só, uma pessoa morreu num acidente que foi registrado no quilômetro 129 da BR-316, no município de Bonito, nordeste paraense. Um caminhão rodotrem colidiu na traseira de uma caçamba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia no sentido Capanema, Santa Maria do Pará, quando houve então um acidente. A caçamba tombou e o rodotrem ficou atravessado nos dois sentidos da rodovia. Cargas de seixo e de óleo ficaram espalhadas na pista. Ainda de acordo com a PRF, o trânsito no local segue com a orientação de siga e pare. Já são cerca de 5 quilômetros de congestionamento. Um dos veículos já foi removido da pista e o outro está sendo descarregado para só então ser retirado da rodovia. Quem for seguir por aí tem que ter paciência. E uma operação da Polícia Federal fechou garimpos ilegais e resgatou trabalhadores em condições de escravidão no município de Cumaru do Norte. Nessa mesma região, outras operações já tinham flagrado situações semelhantes. Autorretratam a escala de destruição. As grandes piscinas abertas para a extração do minério comprovam o crime, cometido bem ao lado de uma área de mata. O flagrante foi feito durante a segunda fase da Operação São Francisco, em uma chácara dentro do projeto de assentamento João Lanari Duval, em Cumaru do Norte, distante quase 1.000 quilômetros de Belém. A ação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira combate a extração ilegal de recursos minerais. A investigação partiu de denúncia da volta da atividade garimpeira ilegal na área. A análise de imagens de satélite do local apontou intensa degradação ambiental na chácara. Vários dos pontos identificados não possuem autorização da Agência Nacional de Mineração para a lavra garimpeira. 4 garimpos clandestinos foram fechados e 8 trabalhadores encontrados em condições degradantes resgatados. Eles moravam em barracos de lona sem água tratada e banheiro, entre outras irregularidades análogas à escravidão. Durante a operação, 2 pessoas foram presas em flagrante. 4 escavadeiras usadas na extração ilegal que estavam escondidas em uma área de mata, além de um veículo, 3 armas, cerca de 150 gramas de ouro, substância semelhante a mercúrio e utensílios usados no processamento do minério também foram apreendidos. Esta não é a primeira ação de combate à atividade ilegal no município. Em junho deste ano, 6 garimpos foram fechados e 24 trabalhadores em condições degradantes foram resgatados. A atividade criminosa registrada há décadas na região ocorre em várias áreas, inclusive indígenas. A Polícia Federal continua as investigações para identificar outros possíveis responsáveis e a existência de mais pontos de extração ilegal de ouro. Os presos foram autuados pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, garimpo ilegal, por manter trabalhadores em condição análoga à de escravidão, além de armazenar mercúrio em desacordo com as exigências estabelecidas em lei e extração de recursos minerais sem autorização. Segundo a PF, um deles também foi autuado por posse irregular de ouro. E a gente volta a falar sobre o segundo dia da Cúpula da Amazônia. O repórter Fabiano Vilela está aqui ao vivo e traz as informações para a gente. Uma boa noite para você, Fabiano. Bem-vindo de volta aqui ao Pará.
Boa noite, João, e a todos. É um prazer falar com vocês novamente. Olha, a Cúpula da Amazônia terminou no fim da tarde. Os líderes dos países amazônicos já deixaram aqui o hangar. E durante a tarde houve várias reuniões bilaterais entre os próprios países amazônicos e também com os países que, assim como a Amazônia, assim como o Brasil, possuem florestas tropicais em seus territórios. E aí, depois de tarde, houve a divulgação de uma declaração em relação a essas reuniões. Eu marquei 3 pontos importantes. O primeiro, os países se comprometeram a preservar o meio ambiente em operações conjuntas e também garantir uma transição ecológica justa. Esses países também cobraram dos países desenvolvidos para que garantam o financiamento climático de 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento saberem lidar com as consequências das mudanças climáticas. E outro ponto também foi uma crítica a países que estariam fazendo uma espécie de protecionismo comercial, utilizando medidas de adoção de medidas para combater as mudanças climáticas. A gente lembra que a União Europeia regulamentou esse mês uma norma que proíbe a entrada e a saída de produtos ligados ao desmatamento. O presidente Lula discursou 2 vezes, fez o discurso inicial, também posou para foto com os representantes dos países que participaram aqui desse evento e também deu uma coletiva rápida à imprensa, onde reforçou tudo isso que eu comentei, dessa crítica aos países desenvolvidos, mas também falou que é importante manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, gerar renda e emprego para os mais de 50 milhões de cidadãos que moram nos países que têm em seus territórios a floresta amazônica. A gente separou um trecho do presidente Lula que a gente vai rodar agora. Vamos ver. É a natureza que está precisando de financiamento. Por isso eu disse ontem que todo mundo, em qualquer país do mundo que você vai, fala da Amazônia. E esse encontro é a Amazônia falando para o mundo, dando resposta ao mundo do que nós precisamos. Hoje, negar a crise climática é apenas insensatez. Mas valorizar a floresta não é só manter as árvores em pé. Significa dar dignidade para as quase 50 milhões de pessoas que moram na Amazônia sul-americana. Faremos isso oferecendo oportunidades sustentáveis de emprego e de geração de renda por meio de fomento à ciência, tecnologia e inovação, do estímulo à socio-bioeconomia e da valorização dos povos indígenas e comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. A gente recebeu a informação agora há pouco que o presidente Lula já deixou a cidade de Belém com a sua comitiva. E a gente espera, né, João, que essa cúpula da Amazônia, tudo que foi discutido aqui, seja de fato colocado em prática para resolver os grandes problemas ambientais dessa região e trazer garantias de proteção às comunidades e aos cidadãos da Amazônia. E que esse evento aqui, que foi maravilhoso, tenha sido um evento teste para o que ainda vai vir de melhor aí, que é a COP30 em 2025. Volto contigo, João. Isso mesmo, Fabiano. Uma região do tamanho da Amazônia, né, exige também decisões e medidas enormes em toda essa dimensão. Muito obrigado, uma boa noite para você. Olha, foi preso na zona rural de Curuá, oeste do estado, o suspeito de assassinar em Manaus, no mês passado, a ex-companheira que estava grávida de 8 meses. O vigilante Gil Romero Machado Batista, de 41 anos, estava foragido desde o crime, no mês passado. Segundo a família da vítima, o homem vinha ameaçando Débora da Silva Alves, de apenas 18 anos, por não aceitar a gravidez. Ele seria casado e temia o fim do relacionamento com a atual mulher. Segundo a polícia, parentes da atual mulher dele moram aqui no Pará. A vítima, Débora Alves, desapareceu após sair de casa para se encontrar com o pai da criança. O corpo dela só foi encontrado no dia 3 deste mês em uma área de mata de Manaus. A mulher foi queimada e teve os pés cortados. Também foi encontrado um pano no pescoço da vítima. Há indícios de que ela foi asfixiada. A família informou ainda que o IML não encontrou vestígios de gestação na mulher. Um resultado dos exames deve sair para comprovar as causas da morte e se ela foi assassinada após dar à luz. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Óbidos, onde aguarda agora a transferência para Manaus.
3 meses depois do desabamento das sacadas do edifício Cristo Rei em Belém, os moradores começaram a retornar aos apartamentos. Na tarde de hoje, era possível ver a movimentação de pessoas na portaria e a entrada e saída de veículos da garagem do edifício, que fica no bairro da Cremação. Nós tentamos contato com a administração do prédio sobre a autorização para a volta das famílias e ainda aguardamos uma resposta. Também solicitamos ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil um posicionamento, até agora igualmente sem retorno. As 13 sacadas do Cristo Rei desabaram no dia 13 de maio. O laudo do Centro de Perícias Científicas, divulgado em junho, apontou falhas na construção e manutenção preventiva das estruturas. O documento apontou ainda a necessidade de reforço estrutural ou mesmo a demolição das sacadas que ainda restaram. E veja, depois do intervalo, mais de 120 artistas e coletivos de 9 países expõem em Belém, na Bienal das Amazônias. Agora são 7h01. Aqui temos imagens ao vivo da Avenida Senador Lemos, na capital. Trânsito pesado, movimentado. Voltamos já já. Só aqui você fica sabendo que a Beth Faria já passou o Natal com um bicho na Amazônia. Que a Maeve Jenkins entregou o currículo e se arrependeu. E que a casa da Nicole Balls já foi acampamento. Mãe, tô com 16, falta ela. Ah, tá com 16, chegaram aí, vamos sair? Eu falei, não, faz uma semana, esses dias que eu tô falando, sei você. Hoje, depois de Segue o Jogo... Era tipo aqui, todo mundo contando história. Não, aqui esse povo não mora aqui não, esse povo não pode ficar aqui na Globo, não. Que história é essa, Porchat? Dia dos Pais Magazine, sempre conectado com as melhores ofertas. Samsung Galaxy A03 Core, 1 mais 9 sem juros de R$ 79,90. Samsung Galaxy A14 5G, 1 mais 9 sem juros de R$ 134,90. Barrinha Multilaser Upplay, em 5 sem juros de R$ 25,80. Multilaser G Max 2, 1 mais 9 sem juros de R$ 89,90. Moto G32, 1 mais 9 sem juros de R$ 149,90. Moto E40, 1 mais 9 sem juros de R$ 125,90. Dia dos Pais Magazine. Aposte nos seus esportes favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Atenção! Você que tem o benefício da tarifa social de energia elétrica. Sabia que você pode perder o desconto se não atualizou o seu cadastro nos últimos 2 anos? Por isso, leve o seu NIS ou o seu BPC no CRAS mais próximo e garanta o seu benefício de até 65% de desconto na conta de luz. Tarifa social. Menos tarifa, mais social. Equatorial. Pelo futuro todo dia. Vai na fé, última semana. Orfeu entrega para bem provas valiosas que incriminam Theo. Fabrício, acha a pasta do processo da seguradora e descobre a placa do caminhão, por favor, envolvido no meu acidente. E uma delas revela um outro crime do empresário. Sabia que o acidente que matou meu pai Carlão e quase matou meu pai Benjamin tem a ver com ele? Hoje, vai na fé. E próxima segunda, para tudo, vai começar o Fuzuê. A sua nova novela das 7. A gente está de volta para falar de Sírio 2023. Começa amanhã a venda das arquibancadas para o Sírio. A venda será somente por meio do site www.lojinhadosírio.com.br, que está aí no seu vídeo, olha só, a partir das 8 horas da manhã. A venda será limitada por 5 ingressos por CPF com pagamento pelo Pix ou cartão. Serão disponibilizados para a trasladação e para a grande procissão do domingo 5.000 lugares por dia. Para a trasladação, o ingresso vai custar R$ 100. Para o Sírio, para o domingo, R$ 170. Não haverá meia entrada. Para as gratuidades, que inclui aí idosos a partir de 60 anos e portadores de necessidades especiais, serão disponibilizados 900 ingressos, 300 para o Sírio e 600 para a trasladação. O cadastro deverá ser realizado no mesmo site de vendas a partir do dia 25 de agosto.
Diante de tantas discussões sobre o futuro da floresta e das riquezas naturais que fizeram o mundo voltar as atenções para Belém nos últimos dias, a capital também abre as portas para o olhar dos artistas para a nossa região. Mais de 120 deles, de 9 países, expõem na capital, na Bienal das Amazônias. Helena é bióloga e trabalha como professora. Pela internet ficou sabendo que Belém receberia a primeira Bienal das Amazônias e quis ser mediadora. Essa na verdade é uma proposta da coordenação pedagógica da Bienal de que esse edital fosse edital aberto para diversas pessoas de diversas áreas para justamente ter essa comunicação de áreas diferentes, aumentar o diálogo sobre esses debates. E eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de artes, né, apesar de estar na área da educação, e aí conciliar essas duas coisas, porque também dá para debater muito sobre ciências aqui nesse espaço. Fugindo dos lugares comuns e das tradicionais galerias de arte, os organizadores escolheram um prédio situado no bairro da Campina, em Belém, para reunir obras de mais de 120 artistas da Pan-Amazônia. O tema da exposição é Bubuia, águas como fonte de imaginações e desejos, uma referência à riqueza hídrica e aos povos que vivem nas florestas. É um projeto que já vem sendo desenhado há mais de 10 anos. A intenção é fazer com que a gente possa discutir a Amazônia a partir das artes contemporâneas produzidas pela Amazônia. Por isso a escolha de mais de 123 artistas de toda a Panamazônia. Então temos todos os países amazônicos reunidos, incluindo a Guiana Francesa e todos os estados brasileiros que compõem a Amazônia também. São 4 andares ocupados por pinturas, fotografias e instalações de objetos. A Keina é uma das curadoras e, junto com a equipe, conseguiu reunir um potente sistema cultural. A gente já está recebendo muitas pessoas importantes. Tivemos aqui a visita das 2 ministras, Sônia Guajajara e Margarete Menezes, que prestigiaram aqui a exposição e nos deram muita alegria. Mas a gente está pronta para receber a população de Belém e a população nacional e internacional que está vindo bastante para cá por conta desse evento e de vários eventos que vão estar aqui em Belém. A Bienal quer apresentar para o público a produção artístico-cultural contemporânea, feita por artistas e coletivos da Amazônia brasileira e internacional. Oferecer ao público a oportunidade de conhecer a riqueza e o protagonismo das artes amazônicas. Essa é uma das propostas da Mostra de Arte. Então, quando a gente observa uma obra de arte, a partir dela pode ser acionado múltiplos saberes, né? Sejam eles acadêmicos ou não. As obras da Bienal das Amazônias estão em exposição na Rua Manuel Barata, número 400. A exposição está aberta ao público de terça a sexta-feira, de 9 da manhã até as 7 da noite, e aos sábados, de 9 da manhã até as 8 horas da noite. A entrada é de graça. A mostra vai até o dia 5 de novembro. O estádio do Mangueirão recebeu a visita de uma equipe da organização internacional Global Citizen. O grupo, que é o responsável por um dos maiores festivais do mundo, festivais ambientais do mundo, está buscando aí informações justamente sobre o estádio, quer conhecer toda a estrutura, que tem mais de 15 mil metros quadrados. Entre os espaços visitados estão os camarotes, o centro de comando de controle com mais de 500 câmeras. O Mangueirão comporta hoje aproximadamente 30 mil pessoas. De acordo com a Fundação Global Citizen, pode ser usado como sede das atrações culturais durante a COP30, no final de 2025. Aqui em Belém. E olha só, a Procuradoria do Estado do Pará informou que entrou com um recurso junto ao TRF sobre aquela decisão que justamente negou o pedido de ação do Estado contra o reajuste de energia elétrica, que pode ficar na casa dos 18%. A gente lembra aqui que a Justiça negou o pedido de suspensão do aumento para o Estado do Pará, e a gente vai seguir aqui acompanhando toda essa discussão.
E tem comentário aqui na hashtag você no JL2. Olha aqui o que o Francisco diz sobre toda essa discussão aí, né? 2 dias de cúpula da Amazônia, precedidos pelos diálogos amazônicos. Ele diz o seguinte: oxalá todos os governos sentassem para discutir e tomar providências a respeito das mudanças climáticas. Infelizmente, chega-se a um ponto crítico para o mundo. Esse assunto tem que ser difundido e trabalhado urgentemente, das creches às universidades. Francisco que manda essa mensagem de Marabá, uma reflexão muito válida para todos nós, nesse momento em que tanto se fala de sustentabilidade, de um futuro verde, que a gente tenha essa consciência, que a gente possa mudar no dia a dia. Uma boa noite para você, até amanhã.